Porque focar em vendas é um erro e como a lei do 100 pode te ajudar a resolver a questão que eu acabei de criar na sua cabeça. Como assim eu não devo me concentrar em vendas, Wilson? Vou te explicar nesse vídeo exatamente o que significa isso, como esse vídeo pode marcar ou até mudar a sua vida, a forma como você trabalha. Eu digo isso porque o conhecimento que eu vou te passar aqui, a ideia por trás desse vídeo, mudou a minha vida, marcou a minha vida profissionalmente há pelo menos aí uns 10 anos atrás, quando eu tive contato com essa ideia pela primeira vez. Antes de te explicar o que significa a lei do 100, eu preciso exercitar com você aqui um caso bastante comum que você vai se identificar. Pense numa meta, qualquer meta. A gente poderia ir pelo caminho de vendas, mas vamos deixar as vendas para daqui a pouco. Vamos pensar numa meta como perder gordura, certo? Emagrecer. A gente quer eliminar 5 quilos de gordura até o fim do ano, não é? Então, a gente coloca ali a meta SMART, né? Então, cara, vou eliminar 5 quilos de gordura até 31 de dezembro e não sei o que, não sei o que. É uma meta, porra, redondinha, como manda a cartilha, tá tudo certo. Agora, note o seguinte, qual é o problema dessa meta, né? Qual é o problema dessa questão? A quantidade de gordura eliminada, que é a meta, ela não está sob o nosso controle. Ela não está 100% sob o nosso controle. Ela depende de outras atividades, outras práticas, outras coisas acontecendo para que, no fim do dia ou no fim desse prazo, a gordura seja eliminada em sua toda, né, a sua quantidade, a quantidade desejada de gordura seja eliminada, né? Então, outras coisas precisam acontecer. Nós não temos influência direta sobre quanto de gorduras eliminamos, da mesma forma como nós não temos controle direto sobre muitas e muitas outras coisas. As principais coisas, inclusive nas quais a gente deseja, que a gente tem como meta. Por outro lado, como eu já antecipei brevemente, existem outras atividades que a gente tem total controle e que se conectam de forma íntima, né, como um meio de relação de causa e efeito com a meta. Ou seja, o tempo de atividade física, por exemplo, trazendo nosso caso da meta de emagrecer, o tempo de atividade física está totalmente sob o nosso controle e está intimamente relacionado com a nossa capacidade de perder gordura, né? Aí vai ter os especialistas, vai ter os entendidos, vão colocar uma série de outras coisas, mas assim, sabe-se que quanto mais tempo eu passo fazendo atividade física, mais calorias eu estou gastando. Naturalmente, eu vou perder mais peso, né, se eu tiver um déficit calórico. Aí, puta, compliquei demais o negócio. O ponto é, praticar a atividade física está plenamente sob o nosso controle. Plenamente sob o nosso controle. Né? O resultado da atividade física não está sob o nosso controle. Só que o que nós queremos é o resultado da atividade física, né, que é emagrecer nesse caso. Portanto, eu faço atividade física. Então, é nesse ponto que está a chave. Muitos de nós se preocupam, com alguma razão, com essa meta, né? O emagrecimento, com, sei lá, ter um melhor relacionamento com a esposa ou com o marido, ter a melhor educação dos filhos, ter mais vendas, né? Ter mais seguidores. São todas metas muito legais, boas, é bom que se tenha, só que elas medem, vamos dizer assim, o passado. Quando essas metas acontecem, elas já aconteceram, vamos dizer assim. Você não consegue revisitar isso, você não consegue ter uma influência direta sobre isso. Né? Porque as vendas, por exemplo, ainda depende do cliente do outro lado comprar, aceitar, passar o cartão e comprar, seja lá o que você está vendendo. Eu fui descobrir isso daqui pela primeira vez, um bom tempo atrás, com esse livro que você vê aqui na tela, que é As 4 Disciplinas da Execução. Né? Fantástico. Fantástico, um dos melhores livros de negócio que eu já vi em toda a minha vida. Alcance suas metas crucialmente importantes. Só o simples fato de ter aqui esboçado algumas coisas, né, me preparado para fazer esse vídeo, ter visto algumas outras coisas, joguei aqui no ChatGPT, por exemplo, que eu já vou mostrar para você, e isso já me deu vontade de ler de novo. Né? Apesar do ChatGPT ter sintetizado muito bem o que significa as 4 disciplinas da execução. As 4 disciplinas da execução estão descritas aqui. E essa ideia de focar nas medidas de direção, né, como ele coloca aqui, as lead measures, é justamente uma das disciplinas. Então, o início desse vídeo, né, os primeiros minutos desse vídeo, onde eu estava te falando que você não deve focar em vendas, ou você não deve focar em emagrecer, ou você não deve focar em ter um relacionamento melhor com a sua esposa, porque todas essas medidas, elas não são de direção.
elas são resultados finais. Então, quando você vai avaliar se as suas vendas aumentaram ou não, você está olhando para o passado, percebe? Você não tem a influência direta sobre isso. Então, esse é um dos pontos cruciais de toda a tese desse livro, né? É precisamente uma das disciplinas de execução. Mas vou trazer aqui, né? Passando brevemente, aí eu posso até fazer um outro vídeo sobre o livro. Eu não sei se já fiz vídeo sobre esse livro, acho que não. Certamente já escrevi e-mails sobre ele. É um livro muito bom que eu recomendo. Então, quais são as 4 disciplinas? Primeiro, focar no que é realmente importante. Metas crucialmente importantes. Escolher pouquíssimas metas, 1 a 3 no máximo, que terão impacto real no negócio. É melhor ter poucas metas bem executadas do que muitas sem foco. Número 2. Agir sobre medidas de direção, as lead measures. Em vez de medir apenas resultados finais, lag measures, concentrar-se nas ações que influenciam diretamente esses resultados. Breve parênteses, tem um coach, que eu não vou me lembrar o nome, mas ele é um campeão, aí ganhou uma porrada de coisa no futebol americano, lá na NFL. Não lembro o nome dele, acho que deve ser Bill alguma coisa, sei lá. E esse cara ele tem uma célebre frase que diz que o placar cuida de si mesmo, né? O placar se resolve sozinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você está concentrado a realizar no jogo tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que está dentro da estratégia, na prática, né, nas táticas ali que foram desenvolvidas, nos treinos e tudo mais, o placar se resolve sozinho. Né? Você ficar olhando só para o placar, você estará ferrado, porque o placar ele mostra o resultado final. Então, da mesma maneira, né, a gente consegue se apoiar nessa sabedoria, nesse conselho desse cara que foi campeão uma porrada de vezes e trazer para o mundo dos negócios. Se eu fico olhando só para os resultados finais, eu estou olhando só para o placar, só para o gol, para a cesta de basquete, né, para os pontos que eu fiz. Então a sugestão é justamente se concentrar nas ações que influenciam diretamente esses resultados. Por isso que aí vem, mais uma vez, a frase do coach, o placar, né, ele se resolve sozinho. Desde que o placar se resolve, você cuida das atividades ali, da tática do que você tem que fazer. Então ele coloca como exemplo, o tempo de atividade física é lead, em vez de quilos perdidos, lag. E o terceiro ponto aqui, a terceira disciplina, é justamente manter um placar envolvente. Criar um sistema visual e simples para acompanhar o progresso, porque as pessoas se engajam mais quando conseguem ver o placar em tempo real. Número 4, criar uma cadência de prestação de contas. Reuniões curtas e regulares, semanais por exemplo, onde cada pessoa presta contas do que fez, assume novos compromissos e mantém a disciplina da execução viva. Basicamente, essa é a base da minha consultoria, da minha mentoria, que eu entrego, né, enfim, que eu faço. Eu não fico explicando isso para os meus mentorados. Eu incorporei isso daqui e instalei, né, no meu jeito de trabalhar. Então é por isso que tem muito resultado, funciona. Né? Então, mas muito bem, para não desviar tanto da ideia, da ideia central, que é como a lei do 100 ela ajuda nisso. Aí a gente vem para justamente a definição da lei do 100. E eu aproveitei esse chat com o ChatGPT para criar o nosso roteiro. Então, a lei do 100 é um princípio simples de execução. Se você fizer algo 100 vezes, é quase impossível não melhorar e colher resultados consistentes. Ela parte da ideia de que quantidade gera qualidade, não o contrário. Porra, essa é uma crença que eu venho repetindo pelo menos desde 2020, até antes de 2020, antes de, vamos dizer assim, oficializar a minha marca pessoal, eu já falava sobre isso. É o que eu acredito, é algo que eu vivi, né, que eu descobri na prática. Quantidade gera qualidade em qualquer aspecto, inclusive no marketing de conteúdo. Né? Ao repetir muitas vezes, você naturalmente aprende, ajusta e evolui. Exemplos práticos: escreve 100 e-mails, descobre quais formatos se engajam. Gravar 100 vídeos, sua câmera, edição e narrativa melhoram. Publicar 100 posts, você entende o que viraliza, o que gera leads e o que traz vendas. Então, basicamente a lógica é metas de resultado, né, ganhar seguidores, faturar Y, perder Z quilos, são lag measures, não estão totalmente sob controle. Metas de execução, produzir 100 conteúdos, treinar 100 dias, fazer ligações de vendas, 100 ligações de vendas, são lead measures, dependem só de você. E aqui está o ponto central onde a gente une as coisas. Além do 100, foque em esforço controlável que inevitavelmente puxa o resultado. Então, se você está frustrado, por exemplo, com as suas vendas, ou se você está frustrado com a sua audiência, se você está frustrado, né, com a quantidade de leads que você tem, etc, 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 com o seu peso, com o seu relacionamento, com o seu casamento, né, com a educação dos seus filhos, seja lá do caralho for, cara, você precisa identificar qual é esse esforço controlável, né, qual é esse esforço que está plenamente sob o seu controle, que só depende de você fazer isso. Né? É claro, é bom dizer, vamos dizer que escrever 100 e-mails, né, ou escrever um e-mail por dia, é algo que dentro da estratégia da concepção é o que vai gerar o resultado que você deseja. Ainda existe uma variável muito grande que é a qualidade na qual você escreve esses e-mails. A gente não pode negar isso.
A quantidade pela quantidade, ela não se resolve por completo, ela não resolve a questão por completo. Mas já é um excelente caminho, é o melhor caminho, na verdade. Entende? Então, o tipo de e-mail que você faz, o tipo de conteúdo e tudo mais. Então, assim, qual que é a nossa conclusão aqui? Né? Cara, é custoso mesmo. Né? Invocando Santa Teresa d'Ávila, que nos diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. É evidente que ela traz essa frase num contexto muito mais sobrenatural, né? Num contexto muito mais rico, verdadeiramente rico, do que o nosso contexto aqui, mas o mesmo se aplica. Né? Seja lá qual for a sua meta, se ela for mesmo valiosa, haverá um preço. E esse preço, ele é pago por meio da disciplina. E o jeito de você, vamos dizer assim, absorver essa disciplina, abraçar essa disciplina, é olhando para a lei do 100. É olhando, então, para um horizonte de tarefas que você tem que executar, de trabalho que você tem que executar, e fazer ele 100 vezes. Quando você muda essa chave, você já começa a sair do movimento preguiçoso de achar que as coisas vão se resolver no estalar de dedos. Não, você vai precisar de repetição. 100 vezes. Não é? Aí vi aqui pesquisando, estava preparando, joguei no Google, né, sobre esse Law of 100, né, que era o inglês de a lei do 100. Se você quiser ir mais a fundo nessa ideia da lei do 100, jogue em inglês que você vai encontrar. Eu achei esse aplicativo, eu fiz o cadastro aqui nesse aplicativo, que é basicamente, né, um monitoramento de meta. E aí tá aqui. Você tem. Cara, certamente isso daqui foi feito com inteligência artificial, né? Bem o design estilão, assim, basicão. Mas é legal, é isso mesmo, tá? Funciona. Eu fiz o cadastro gratuito aqui e é basicamente um jeito de você medir aqui o seu andamento em busca das 100 unidades de trabalho aqui, das 100 tarefas realizadas, né? Você vai marcando aqui, ó. 4, 5, 6. Então, toda vez que você faz um, você pode vir aqui e fazer. Tem vários templates desse no Notion também. Aqui eu coloquei essa meta de criar conteúdo, por exemplo. 2, 3, 4, 5, 6, você vai marcando e você tem um acompanhamento aqui. Pode fazer umas anotações, algumas outras coisas do tipo. Então, deixa eu ver, ele não atualizou. Ah lá, 6% de progresso. Por que isso aqui é interessante? Por causa do placar. Né? Placar envolvente. Ajuda você se manter aí no ritmo. Então, trazendo agora, né, concluindo a questão da lei do 100 com o título que esse vídeo recebeu, que é por que você não deveria se concentrar ou deveria focar em vendas, é porque você deveria se concentrar, você deveria focar nas atividades que você tem pleno controle e que influenciam diretamente esses resultados. Existem várias atividades, né, no que diz respeito a gerar vendas. Uma das mais seguras, uma das mais benéficas, uma das mais validadas ao longo do tempo, que encaixa em praticamente todas as estratégias, é a criação de conteúdo. Esse é um dos motivos pelos quais eu resolvi lançar mais uma vez o desafio de 30 conteúdos em 30 dias. Por quê? Porque assim eu estou focando em quantidade, eu estou focando em algo que é plenamente mensurável, é plenamente controlável. As pessoas que entram no desafio, elas entram sabendo que só elas e somente elas têm o poder de decidir se aquele conteúdo vai ser feito ou não. Né? Se ela se dispôs e falar, cara, eu vou fazer um conteúdo por dia, só existe ela mesma que pode impedir aquilo. Certo? E ao fazer esse volume de trabalho, tudo melhora. Sua capacidade criativa, né? Sua desenvoltura se comunicando, seja em texto ou em vídeo. Você provavelmente, seguindo, né, o vídeo que eu fiz na semana passada, mostrando os resultados do primeiro desafio que eu fiz, de 30 carrosséis em 30 dias, que foi o que eu fiz naquela época. Hoje eu resolvi abrir, né, mas não vai ser só carrosséis, se você quiser fazer vídeo, você pode fazer vídeo. Cara, então, além de melhorar sua capacidade criativa, sua comunicação, etc, etc, também vai aumentar engajamento, audiência e vendas, né, com base no histórico que eu pude observar do primeiro desafio. Então fica o meu convite, você pode tocar no link da descrição desse vídeo e saber mais como funciona este desafio, como você pode fazer parte. Você vai ter pouco tempo, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo e já tenha passado a oportunidade, não sei, mas fica aí. Se você não conseguiu entrar, talvez numa próxima turma e, bom, o conteúdo desse vídeo por si só certamente te ajudou a entender por que você não deve focar em vendas, em emagrecer, melhorar seu relacionamento. Deve se concentrar nas atividades que você tem pleno controle, que influenciam diretamente esses resultados. Valeu!